Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia, eu sou do Ateliê Biscoitista daqui de Pirassununga e hoje eu vim trazer para vocês uma receita muito lucrativa nesse Natal, que eu trabalho com essa receita há muitos anos e eu quero muito compartilhar esse momento com vocês e compartilhar essa receita também com vocês. Eu sei que vai ser muito bom o Natal de vocês, com uma renda extra espetacular. Ative o sininho, se inscreva no canal e vamos para a receita? Então, pessoal, a nossa ideia hoje, né, agora no final do ano, né, bastante festas e bastante gente assim querendo trabalhar, né, com algo diferente para presentear a família, o amigo, né, e conseguir uma rendinha extra também. A gente trouxe uma massa de especiarias, né? Mais ou menos aí igual aquele vídeo que a gente gravou sobre a massa de chocolate, né? Que também era uma massa amanteigada. Então, pensando nesse propósito, é mais ou menos igual para poder trazer algo de Natal. Produzimos hoje a massa de especiarias, né? Você consegue trabalhar, né? Já de imediato, porque é uma massa rápida de fazer, ingredientes fáceis de conseguir e produtos que a gente usa, equipamentos super práticos, né? Aqui na nossa loja em Baleme, a gente consegue encontrar todos os cortadores, a maioria dos cortadores que a gente usou na massa, né? E fica muito legal você presentear alguém com a própria produção, né? Fazer uns biscoitinhos com uma palavra, né? E muito saboroso. Essa massa de especiarias é a massa real mesmo, biscoito de Natal. Bom, pessoal, a gente vai começar então pelos nossos ingredientes da nossa massa, tá? A nossa massa de especiarias. E aqui eu tenho 430 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de açúcar mascavo, 200 gramas de manteiga sem sal, um ovo, e eu coloquei tudo juntinho, 4 gramas de gengibre em pó, 4 gramas de canela em pó e 2 gramas de cravo em pó. Então eu juntei e deixei tudo juntinho, que na hora de bater a massa eu mostro para vocês certinho a etapa que a gente vai colocando os ingredientes para bater. E se vocês tiverem um pouco de dificuldade de pesar os pequenos ingredientes, que no caso é o cravo, a canela e o gengibre, a opção é de usar essas colheres medidoras, né? Que no caso eu uso essas daqui simples, né? Que a gente consegue achar fácil. E daí o cravo usa-se meia xícara, meia colher de chá, e a canela e o gengibre, uma colher de chá, tá? Mas se vocês preferirem pesar, é 4 gramas de um 4 gramas do outro e 2 gramas que é o cravo, que ele é um pouquinho mais forte, um pouquinho mais intenso, então a gente coloca um pouquinho menos desse ingrediente. Então nós vamos começar na sequência: manteiga. Eu tô colocando aqui a manteiga em ponto de pomada, tá? Vamos colocar agora o açúcar mascavo. O açúcar, eu dei uma peneirada nele para ele poder ficar mais fininho, porque ele vem uns pedacinhos, então na massa fica um pouco melhor. Mas se você preferir o açúcar sem o peneirar, pode usar também tranquilo. Então, aqui eu vou bater em velocidade baixa até ficar um creminho. Agora eu vou aumentar um pouquinho a velocidade. Aí vocês vão percebendo que o açúcar e a manteiga já vai dando uma misturada e vai formando um creminho mais claro. Em torno de
1 minuto a 2 minutos batendo, tá ótimo. Dá para fazer na mão também, se não quiser fazer na batedeira. E aqui eu estou usando a raquete, é a planetária com o batedor raquete. Então agora eu vou colocar o ovo e vou bater mais um pouquinho até misturar só. Colocar a canela, o gengibre e o cravo em pó tudo juntinho. Misturei os 3 ingredientes, né? E também vou dar agora mais uma leve batida, só até esse pozinho misturar no nosso creme. Rapidinho. Agora eu vou adicionar a farinha. Só que eu vou agregar ela antes na mão para não fazer muita bagunça e eu vou conseguir bater depois com esse batedor raquete na batedeira. Então eu não vou usar a mão para poder fazer a massa, eu só vou usar tudo na batedeira. Então aqui agora eu vou adicionar a farinha, né? E vou dar uma misturadinha até ela incorporar no meu creme. Bom, já deu uma misturadinha, ela ficou tipo essa farelinho, essa farofinha. Agora eu vou terminar na batedeira. É bem rapidinho, só até misturar, tá? Não precisa bater muito, é muito rápido até ela misturar. Então essa é a nossa massa. Agora a gente vai trabalhar com ela, moldar os nossos biscoitos, super simples, rápida e não tem segredo. Então, gente, aqui a nossa massa que estava na batedeira, né? Então, agora a gente vai trabalhar com ela, que é a parte mais legal da receita, né? Então, assim, agora a gente vai fazer o seguinte, juntar, né? E não amassar muito, não pode amassar. Então, pode ver que ainda tem um pouquinho de farinha, porque a gente bateu pouco na batedeira, né? Porque a intenção não é bater a massa, para não ativar o glúten e ele ficar bem crocante. Então, a massa, a manteiga é bem, pode ver que a massa já está bem fofinha. A manteiga já aderiu na massa com os outros ingredientes, fazendo com que ela fique assim fofinha, né? E eu só vou juntar delicadamente, sem amassar, porque a intenção é somente juntar os ingredientes e a massa ficar lisinha, né? Pouquinho que eu já trabalhei com ela e olha só como ela já tá. Prontinho. Essa é a nossa massa de especiarias. Então agora a gente vai trabalhar, vamos abrir ela, nivelar, né? E cortar os modelos de biscoito de Natal. Vou mostrar para vocês uma técnica bem legal que eu uso, que eu trabalho nos finais de ano e também durante o ano todo. Essa técnica que eu vou ensinar para vocês dá para usar em qualquer data do ano, qualquer assim comemoração. É uma técnica bem legal. Então, aí eu vou explicar para vocês certinho a forma de a gente cortar e não perder o molde dos modelos que a gente vai fazer. Então, eu vou usar esse rolo, né? Ele é
acho que é 50 centímetros, mas tem um menorzinho, dá para usar também. Aquele que tem os anéis medidores também dá para usar. E eu vou usar essa reguinha de 4 milímetros, tá? E caso vocês não tenham essa reguinha, pode também juntar réguas normais, né? Junta duas que dá mais ou menos entre 5 milímetros, dá certo também, tá? Mas essa daqui já eu trabalho com as medidas certinhas. Vou usar esse plástico para poder abrir a massa. Então, eu cortei as laterais, né? E vou dividir a massa em duas, né? Então, agora a gente vai começar a trabalhar nivelando a massa nesse plastiquinho aqui, tá? Aqui, o que vai acontecer? Como é uma massa amanteigada, então não corre o risco de grudar, de às vezes eu não conseguir depois tirar o molde, né? Porque nesse plastiquinho a gente vai levar depois para a geladeira ou congelador, tá bom? Então vamos lá, vamos abrir a massa. Então, pessoal, agora eu já nivelei a massa, aquela massa deu 2 folhas dessa, tá? E hoje eu vou usar os cortadores de carimbo, e eu vou mostrar para vocês uma técnica diferente também que eu uso, tá? Depois que a gente assa, a gente faz um desenho muito legal no biscoito também, usando o stencil, tá? Então eu vou usar esse cortador, que eu trabalho sempre com ele. Daí esses modelinhos aqui que a gente tem na loja, muito lindo, tá? Então são palavras fé, paz, esperança, amor, muito bonito. Depois tem esses outros modelos também, que são iguais com palavras diferentes, tá? Então vou mostrar para vocês a técnica que eu uso, vamos usar também cortadores do bonequinho e os outros de carimbo também que eu uso no meu ateliê. E são mais ou menos iguais esses daqui que a gente tem na loja, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, olha para vocês verem, a massa tá retinha, muito bonita a massa, cheirosa. E agora a gente vai fazer os moldes, tá? Vamos usar então. Então eu vou usar esse cortador da árvore, que esse daqui a gente vai trabalhar com ele depois de assado, tá? E toda a massa, depois que sobra, a gente junta novamente. Não vamos trabalhar muito com a massa para não ativar o glúten, só juntar e abrir novamente. Não perde nada, 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 tá? Então vamos cortar também um bonequinho, que a gente vai trabalhar com ele depois de assado. O carimbo eu uso assim, olha. Eu coloco e pressiono. E venho com o carimbo, tá? E dou uma pequena afundadinha na massa. Não muito, também para ela não cortar e não estragar o desenho do cortador. Então, tiro, lá, cortei. Tá? Vamos fazer outra aqui. Afundei, dei uma apertadinha, puxo o carimbo e tiro. Fundo, dou uma apertadinha e puxo o carimbo. Daí tenho também esse daqui muito bonitinho para o Natal. Vou mostrar para vocês os modelinhos que eu tenho, que eu mais uso. Muito bonitinho. Esse roll, 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 muito bonitinho também. Forma um conjuntinho de lembrancinha. Muito bonito, muito legal. Agora a gente vai usar esses daqui que eu peguei na loja.
Então, ele vem esse suportinho, aí é só encaixar, tá? E fazer, apertar igual o outro, que eu, é uma leve apertadinha, puxa, cortou, olha lá, paz. Então, pessoal, aqui nós já fizemos os nossos cortes e os nossos moldes, né? E os carimbos. Agora, o que eu vou fazer? Essa massa, ela tá bem molinha, né? E eu pego essa folhinha, coloco na geladeira, coloco numa forma assim, mais ou menos, assim. Levo para a geladeira essa forma por mais ou menos uns 15 a 20 minutos ou uns 10 minutinhos no freezer ou congelador. Eu, particularmente, eu prefiro o freezer, porque eu gosto de trabalhar com a massa congelada, né? Eu coloco depois no forno pré-aquecido, 180 graus, e essa massa eu prefiro que ela esteja congelada, porque ela vai manter sempre o mesmo tamanho, ela não vai expandir e modificar o meu molde. Então, por isso que eu sempre gosto de trabalhar com a massa congelada. Mas se vocês quiserem, pode sim ser na geladeira também, e ela dá uma geladinha para poder ficar mais fácil também de tirar o desenho da massa sem que ele quebre. Então aqui, pessoal, a nossa massa tá congeladinha, tá? Então aqui eu consigo trabalhar tranquilo com meus biscoitos. Olha como que solta. Se tivesse em temperatura ambiente, eu não conseguiria trabalhar dessa forma, tá? Então daqui eu vou usar uma forma reta e eu uso essas telinhas que tem aqui na loja, que são maravilhosas. Depois eu vou explicar o motivo que eu uso essa telinha, tá? Além de proporcionar o fundo do biscoito muito bonito, mas depois eu explico quando assim que terminar o motivo dessa telinha ser tão útil para gente que faz a fabricação de biscoitos. Como o biscoito ele não vai crescer, posso manter bem pertinho do outro. Então, pessoal, aqui eu já tirei todos os meus moldes. O que eu vou fazer agora com a massa que sobrou? Então, no próprio plastiquinho aqui que eu abri e nivelei, eu já junto ela, tá? Ela ainda tá geladinha, então eu vou juntar ela. Eu não vou amassar, eu somente vou juntar essas rebarbinhas aqui. Aqui eu já vou trabalhando para poder abrir e já usar ela novamente, tá? Então, pessoal, para ajudar bastante aí, quem teve algumas dúvidas referente ao outro vídeo que a gente gravou também, a gente vai responder umas perguntinhas, tá? Olá, Paty, boa tarde. Depois de recheado, o biscoito ele não fica mole, mesmo embalado no celofane? Não, ele não fica mole, tá? Aquele recheio que nós produzimos, né, ganache, brigadeiro nós não fizemos, mas dá certo também. Eles são mais firmes e recheou a massa e embalou certinho, não fica mole a massa, tá? Pode ficar tranquilo que não corre o risco de amolecer a massa. A pergunta é se dá para congelar a massa, né, depois de pronta.
Eu congelo, sim, a massa até por 3 meses, né? Quando eu tenho, assim, uma produção muito grande, eu não consigo produzir hoje, no dia de hoje, 400, 600 biscoitos de uma vez, né? E o que eu faço? Eu vou fazendo a massa, vou fazendo os cortes, né? E vou congelando esses moldes, principalmente finais de anos, que a nossa venda é bem intensa, e a gente vai congelando os moldes sem assar. Então, daí depois, o que eu faço? Ou amanhã eu tenho a entrega, ou no outro dia eu vou, asso a massa fresquinha e faço a decoração, né? Mas nunca eu assei e congelei. Então eu faço a massa, corto, coloco nos plásticos, igual a esses que a gente abre, né? E coloco no freezer e congelo. A pergunta é: o que fazer para o biscoito depois de assado não craquelar por cima? O que acontece quando você assou e ele trincou? Trabalhou muito com a massa, então sovou muito a massa e não pode. Foi essa técnica, assim, fez o biscoito, fez a massa, só dá uma juntadinha, sobrou também a massa, junta novamente e abre. Jamais amassar a massa, porque aí o que acontece? Ativou o glúten na hora de assar, ele vai ficar todo trincadinho, né? Então é isso, essa forma a gente fala de craquelado. Então é porque trabalhou muito com a massa. Então trabalhar menos, somente juntar para ele poder ficar certinho. A pergunta é se pode utilizar glacê real nos biscoitos. Sem dúvidas, né? Então eu trabalho assim, 90% do meu trabalho é com glacê real, né? Mas o que acontece? O glacê real, a gente compra o pacotinho pronto, né? Ele vem ali com os ingredientes já incorporados, a gente não precisa, né, fazer o glacê real, somente bater o glacê real, né? A técnica exigida no glacê real depois vai ser a forma que eu vou trabalhar nos desenhos, né? Eu vou treinar bastante para fazer, porque também não é hoje que eu vou conseguir fazer um desenho perfeito. É muito treino, persistência, né? Mas a massa não, a massa ela é simples, né? Eu consigo fazer ela hoje a trabalhar. Só que eu preciso também de uma massa perfeita que possa dar uma combinação com o glacê real e eu não posso depois ter complicações. Vou fazer o processo de secagem com o glacê real, a massa vai soltar gordura e manchar o meu glacê, né? Então eu trabalho com uma massa bem equilibrada com manteiga e os outros ingredientes, né? O estudo que eu fiz durou bastante tempo. Toda essa massa que eu passei para vocês no vídeo da massa de chocolate e a massa que eu estou gravando, a de especiarias, é bem equilibrada, que dá para usar o glacê real tranquilo, tá? E também a massa no caso de baunilha, que é a mais pedida depois durante o ano, com temas, né, que a gente faz personalizados para festas e eventos. Então, também, o glacê real é um glacê que a gente usa para tudo. E a criatividade vai além, né? O glacê real, eu posso usar ele fluido, fazer um desenho ali bem legalzinho, posso usar ele em ponto firme para poder trabalhar com stencil, moldes, cortadores, fazer detalhes e usar o glacê real também para fazer pequenos detalhes, né, nos biscoitos ou até outras partes da confeitaria, bolo, né, brigadeiros, dá para fazer bastante coisinha com o glacê real. O glacê real é tudo na vida nossa de confeiteira. A próxima pergunta é: eu posso trocar a manteiga pela margarina? Pode, né? É assim, a manteiga, ela vai dar um sabor completamente diferente, né?
Então, assim, toda a minha vida que eu trabalho com os biscoitos, né, decoração, tudo, eu somente uso a manteiga. Mas eu posso também colocar a margarina no lugar e trabalhar normalmente, né? Então vai de cada um. Só que assim, eu vou vender um biscoito amanteigado. Então você tem que deixar assim o seu cliente ciente que é uma margarina, né? Vai alterar o sabor, né? Você consegue trabalhar normal, mas assim, na minha opinião, eu gosto de manter a manteiga, porque ela vai me proporcionar um sabor sim diferente e é o meu propósito, oferecer um sabor maravilhoso para todo mundo e que todo mundo gosta daquele, não somente da beleza, do sabor também. Mas tem como sim substituir a manteiga pela margarina, na mesma proporção. Então, pessoal, aqui esses biscoitos com os carimbos, eles já estão decorados. Então, aqui, caprichar na embalagem, na caixinha, no saquinho, num potinho bem legal de Natal. E aí ele já pode ser presenteado, vendido, né? Então, ele já tem a decoração. Agora, eu vou ensinar para vocês fazer uma técnica na árvore, tá? E no bonequinho. E aí será com glacê real. Né? A gente tem um vídeo que nós fizemos com o glacê real. Eu ensino a técnica de bater ele, a quantidade correta de água, de glucose e a técnica certinha de fluir ele e deixar ele prontinho para o biscoito receber o glacê real, tá? Mas hoje a gente vai usar a técnica de ponto firme, né? Que é aquele ponto que quase sai da batedeira. E no vídeo também eu ensino a fazer ele, que é o ponto de contorno, tá bom? Eu tô usando esses quadradinhos aqui. Ele tem ímã nas beiradinhas, mas para você aí em casa pode usar tranquilo sem esse quadradinho, tá? Eu trabalho muito com ele, a produção é intensa, então ele para mim, ele me agiliza bastante. Mas o que pode ser feito? Usar o ímã para segurar o estêncil, tá? Porque eu vou usar a técnica de glacê real com estêncil. Então daqui, o meu biscoito ele tem 4, então aqui ele dá certinho. Se ele é menor, eu uso essa parte. Então daí eu venho com o meu glacê real, com o meu stencil, né? E vou colocar. Vou colocar o meu biscoito. Essa escrita é certinha já nessa árvore, ó. Tá? Daí eu venho com o glacê e coloco ele por cima, assim. Aleatório mesmo. Venho com uma espátula e vou passando. Até ficar por igual. Eu vou usar um glitter também, para poder dar um brilho no meu biscoitinho. E tiro. Olha que lindo que fica o nosso biscoito. Daí, eu posso fazer uma decoração a mais aqui com o glacê real. Esse também eu fiz com uma cor marronzinho para me fazer a parte de baixo da árvore, tá? Esse glacê também tem no vídeo que a gente gravou. Então, eu venho e vou fazendo como se fosse um
Então, pessoal, esse é o nosso resultado, tá? Aí os nossos biscoitinhos, as opções de embalagens, caixinhas, latinhas, tá? Aqui na latinha, vou abrir para vocês verem como a gente montou. Olha, cheio de biscoitinhos. E as opções, embalagem individual também, né? Também a opção de servir os biscoitinhos na sua casa, para sua visita, né? E para você lucrar muito nesse Natal, vender bastante com essa receita. E aí as nossas opções de embalagem são essas. Todas vocês vão encontrar aqui disponíveis na loja. A maioria dos equipamentos que nós usamos para produção da massa também nós temos na loja. Na descrição do vídeo você vai encontrar, né, a minha rede social, que é o Biscoitícia, como eu trabalho com os biscoitos decorados, tá? E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, com o pessoal daqui da loja, qualquer dúvida. E me segue meu trabalho, segue a loja, curte, compartilhe esse vídeo para ajudar bastante pessoas nesse Natal e toda data do ano para poder produzir e lucrar bastante com o seu Natal e o ano todo.